Estamos começando o interpretação na clínica de Winnicott. Eu estou gravando já, né? Estamos aqui dando início ao nosso encontro. Algumas pessoas chegarão, outras vão assistir depois. Então, nós vamos começar agora, tá? Hoje nós vamos conversar sobre como e quando interpretar na clínica psicanalítica inspirada em Winnicott. E por quê, né, gente? Muitas vezes o silêncio, a escuta, o acolhimento, a sustentação são mais potentes do que a interpretação apressada, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes, né, de entrarmos no tema principal, nós vamos retomar rapidamente, tá, alguns conceitos, alguns fundamentos, só para estarmos aqui, né, alinhados com os conceitos fundamentais na clínica, né, de Winnicott. Para lembrar, para quem não se lembra, né, ele foi um pediatra, né, um pediatra e psicanalista britânico que introduziu conceitos fundamentais para compreender o desenvolvimento emocional e a sua aplicação clínica. Eu sou Andréia de Oliveira, para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga, psicanalista, trabalho há mais de 30 anos, sabe, nessa área, e sou assim, eu sou uma fã de Winnicott, estudo bastante, né, pesquiso, e tenho grupo de estudos às quartas-feiras, às 20 horas ao vivo, em que nós estudamos, né? É o grupo de estudos, a gente traz casos e eu vou trazendo as teorias também, os textos, é um encontro muito rico, já tem alguns anos esse grupo, mas tem alguns anos, mas você pode entrar e sair quando quiser, tá? Não é nada fechado. Eu iniciei já há alguns anos. Eu estou citando o grupo porque hoje a gente vai falar sobre a teoria, tá bom? E eu vou trazer um caso prático e real e um caso de Winnicott, tá bom? Então, vamos lá. Os fundamentos, né? Com certeza, né? Com certeza você já ouviu falar sobre o ambiente facilitador, o famoso holding. O Winnicott, ele destacou a importância do ambiente facilitador, onde a mãe suficientemente boa, ela proporciona segurança e o quê? Regulação, equilíbrio emocional ao bebê. Bom, Andréa, mas como que funciona isso, né? Na clínica, o analista busca reproduzir esse ambiente. Olha que bacana. Então, o analista ele vai oferecer um espaço para sustentação, né, das excitações do bebê que permite, né, do bebê não, gente, do paciente, né, bebê, eu até confundi aqui, né, do paciente, para ele experimentar e tolerar afetos intensos, né, sem se sentir destruído, como provavelmente ele se sentiu enquanto bebê. Tá? Então,
O ambiente facilitador, o holding, é fundamental. Esse conceito básico a gente não pode esquecer. O self verdadeiro, ele emerge, ele surge da espontaneidade e vivência, né? Uma vivência autêntica. Essa palavrinha aparece muito no, né, na literatura toda, na obra toda de Winnicott. E olha só, e ela é desenvolvida quando o bebê, tá? Quando o bebê sente que as suas necessidades básicas são atendidas. O falso self, ou self falso, né? Ele funciona como uma fachada, sabe? Uma fachada defensiva. É um mecanismo de defesa de sobrevivência, tá? Do ser humano. A gente já vai chegar lá. Que surge para proteger um núcleo vulnerável, né, que o Winnicott chama de núcleo sagrado, mas não tem nada a ver com religioso, tem a ver com um lugar incomunicável, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, para proteger, né, o falso self, é para proteger esse núcleo vulnerável, tá, do self verdadeiro, especialmente quando há falhas no ambiente acolhedor de holding, né? Holding, gente, no sentido, só para a gente lembrar, no sentido de abraço mesmo, sabe? É como se em cada acolhimento ali da mãe, cada momento que a mãe atende à necessidade do bebê, nem antes e nem depois. É como se um tijolinho, né? Eu uso muito essa metáfora, é como se um tijolinho fosse para a construção da casa do verdadeiro céu. Isso chama-se ilusão de onipotência do bebê. Ele imagina o seio, ele imagina, né? Ele está, por exemplo, com fome, ele tem uma necessidade, a mãe vem. Para ele e a mãe são uma coisa só. Então, isso é a ilusão de onipotência que ele imagina, gente, é claro que isso é num sentido figurado, né? Então, ele imagina que foi ele que criou, tá? Aquele, aquela, aquele seio. Bom, olha só. Na abordagem winnicottiana, o analista, ele atua, gente, como um facilitador do ambiente de holding, né? Então, ele vai fornecer uma contenção emocional, um contorno, ajudando o paciente a se reorganizar, né? A reorganizar a sua experiência de ser, de ser. Então, a interpretação, ela não é apenas uma elucidação, né, dos conteúdos inconscientes, como a gente aprende na base ali com Freud, tá? Mas é um gesto relacional. Lembrem-se sempre dessa palavrinha, relacional, que promove o quê? A emergência de um self mais íntegro, verdadeiro. Tá bom? Tudo bem, gente? Até aqui, tudo certo? Vão me dando aí um alôzinho, a Cleonice diz que tá tudo bem. Então, vamos lá, olha só. Depois eu vou ler um trechinho aqui, tá? Eu vou ler um trecho do livro, desse livro aqui, olha, do Adam Phillips. Eu sou fã dele, né? Tá? Que chama-se Winnicott. Algumas pessoas que, inclusive, estão aqui, né? Já conhecem, já estão no grupo há mais de ano, né?
e sabe que a gente estudou, né, estudou inclusive aqui a Maiara, né, Maiara, estudou esse livro aqui, a gente estudou linha a linha. Foi um tempo muito gostoso, foi quase um ano, né, estudando esse livro, mas foi muito rico. Por quê? Porque o Adam Phillips, o nome é Winnicott, depois eu coloco as referências, vocês vão receber, tá bom? Um, um resumo do encontro, né, o material e com tudo que eu citar aqui, tá bom? Então, por que que é muito rico esse livro aqui? Porque o Adam Phillips, ele estudou profundamente o Winnicott, tá? E ele faz, né, inclusive os comentários dele. E isso é muito bom, né? Ele questiona algumas coisas, faz algumas comparações, e eu acho que isso é muito rico para a gente, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos começar falando um pouco mais, gente, sobre essa, essa interpretação, tá? A interpretação na clínica winnicottiana, né, ou com esse olhar aí de Winnicott. O Winnicott, ele reconhece que muitas problemáticas, muitas psicopatologias, desculpa, têm raízes na dinâmica edípica. Ok, como, né, todo psicanalista. No entanto, ele traz, gente, algo novo, algo que não tinha sido ainda pensado. Então, o Freud, ele entra com esse, né, ele inaugura a, a psicanálise, ele é o pai da psicanálise, com esse grande, né, esse grande desafio, enigma do complexo de Édipo e tal. Depois vem Melanie Klein e traz para a gente a posição, né, depressiva e a posição esquizoparanoide, que são duas posições emocionais do bebê, numa etapa anterior ao complexo de Édipo. E o Winnicott, ele vem com algo que não tinha sido pensado ainda, que tudo começa no início da vida, desde o sexto mês, mais ou menos, de gestação. Aí o bebê nasce, tem um período de dependência absoluta, depois de dependência relativa, e depois, né, gente, de uma independência relativa, tá? Então, é sobre isso, tá? É sobre esse primeiro momento da vida de um ser humano. Tudo começa assim, lá no início. Muitas vezes, chega um paciente para você que ele não existe. Como assim? Ele não existe. O que tem ali na sua frente é um falso self. O falso self, como eu disse, ele é, ele é criado por conta disso. Do que, Andréia? Por conta do que? Ele é um mecanismo de defesa. Ele se adapta, né? É quando, falando em outras palavras, é quando o bebê se adapta ao ambiente. A mãe, ou a função materno, cuidador, cuidadora, enfim, tá? Porque lembra, eu falei que a mãe precisa se adaptar ao bebê. A mãe precisa chegar nem antes e nem depois da necessidade daquele bebê. Ela empresta o ego dela para que haja integração. Essa parte, essa fase que acontece na dependência absoluta daquele serzinho com a mãe, tá? É fundamental. É fundamental. Bom, no entanto, né, como eu estou aqui trazendo,
A intervenção interpretativa, ela deve respeitar o nível de maturação do ego, tá? Do paciente. E a qualidade do vínculo transferencial. A interpretação das resistências, das fantasias edípicas, né? Ela deve ocorrer com delicadeza, com gentileza, para não invadir o espaço de holding, o espaço de acolhimento, pode ser, né? Ou de sustentação, de confiança ali, e comprometer a confiança do paciente no analista, tá? Se depois vocês quiserem fazer perguntas, anotem, e aí a gente vai abrir, tá bom? Vou abrir os microfones e a gente conversa mais sobre isso, enfim, tá? Bom, o que eu pensei aqui, né? Eu pensei no seguinte: o que é a interpretação, né? O que é a interpretação em Winnicott? Para ele, a interpretação não é o ponto de partida. O Freud tá? Na psicanálise freudiana, sim, é associação livre, tá? Interpretação, é isso. Aqui, nesse caso, a gente está falando de um outro aspecto mais profundo. O Freud, ele trabalhou mais com os neuróticos. O Winnicott, começando já na Melanie Klein, né, começa um trabalho mais profundo com aqueles casos de borderline, os limítrofes, né, tá? Os antissociais, os delinquentes, enfim. Ele começa a trabalhar com esse pessoal mais difícil, tá? São os casos difíceis. E é sobre isso, né? É uma linha tênue. É uma linha tênue. Daí a importância do analista estar em plena sintonia com o seu paciente. É você deixar o seu desejo. Que desejo, André? Eu tinha uma dificuldade, gente, de entender isso, de desejo do analista. O desejo do analista é: eu estudei, eu faço grupo de estudos, eu faço análise, eu faço tudo, tenho um tripé perfeito, e eu desejo agora, nesta hora, interpretar, eu preciso entregar o meu serviço para esse paciente. Não, não é isso. Não é. Não é sobre isso. É sobre você chegar na hora do paciente. Que hora, Andréia? No tempo do paciente, tá? No tempo do paciente. Mas como que eu vou saber qual é o tempo do paciente? Se você está nesse alinhamento com o paciente, você sabe a hora que você precisa esperar e a hora que você precisa avançar. Se você está em análise, você também sabe que às vezes é uma ansiedade e você precisa aprender a se segurar a sua ansiedade. Eu já tive muito, sabe? Muito, como eu diria, já fiquei muito preocupada, né? Em eu preciso interpretar, eu preciso entregar alguma coisa para esse paciente, porque senão, cadê, né? Cadê meu serviço, a minha importância? E não é assim. O Winnicott é bem mais tranquilo,
né? É bem mais tranquilo neste sentido, tá? Então, olha só, para ele a interpretação, de novo, não é o ponto de partida. Ela só tem valor quando o paciente já teve a oportunidade, né, de ser acolhido, escutado, contido. Quanto tempo isso leva, Andréia? Uma boa pergunta, né? É o tempo do paciente, pode ser 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5, não sei, 6, 10. Tudo vai depender. Tudo vai depender da dupla analítica e do paciente. E quais são essas dores? Tem situações que são muito profundas, gente. Tem dores, raízes muito profundas. E não dá para a gente ir com tudo, tem que ser no tempo dele. Vamos falar mais sobre isso, tá? Falando da interpretação. Então, primeiro, esse paciente, no caso, pegando um caso difícil, ele vai precisar do quê? Ele precisa de previsibilidade, ele precisa de confiança. Como assim? Ele vai te testar. Então, ele precisa saber que ele pode confiar em você. Mas confiar, a gente sabe que, né, que ninguém, que existe uma ética e tal, mas não é esta confiança, é a confiança de que eu posso me lançar, né, no colo emocional, nos braços emocionais dessa analista, desse analista, do jeito que eu sou. E esse analista vai tolerar as minhas angústias, as minhas dores, as minhas raivas. Mas isso não é normal? Não, não é. Não é. Porque aqui eu estou falando sobre os ataques, sobre aquelas agressões verbais e não verbais, né, diretas e indiretas, que o paciente ele, ele vai ter com o analista, gente. Então, na prática, especialmente nos casos de sofrimento emocional primitivo, por exemplo, como o caso da Margaret Little, tá? Que foi um caso de Winnicott. Nunca é demais a gente estudar esse caso, nunca é demais. Eu sempre volto nele, eu leio, releio, e vou deixar tudo aqui para vocês, não se preocupem, tá? Vou deixar o nome do livro também que ela escreveu, porque ela se tornou uma psicanalista, tá? E vou deixar todas as referências. E vou trazer um caso real, tá? Que eu atendi. Vamos lá. A função, antes que eu me esqueça, a função principal do analista não é interpretar de imediato, mas é oferecer essa possibilidade de um espaço emocional seguro, confiável, previsível, que ofereça contorno. Então, eu estava falando, esse paciente que chega com esse falso self, ele precisa. O que é acolhimento, gente? Acolhimento é uma palavra que, inclusive, está bem desgastada, mas, enfim, é, é você escutar sem você interpretar, por exemplo, no início de um processo. Independente de saber se é um caso fácil ou difícil, né, a gente precisa ter compaixão, tá? Compaixão, compaixão do paciente. Então, você precisa ir devagar,
sem invadir. Isso é oferecer esse espaço, né, de sustentação. É você mostrar que você dá conta, sabe, das loucuras daquela pessoa. Ela chega falando: "Olha, eu sou isso", e você está ali junto. Você não precisa falar: "Ah, então, mas vamos ver, isso não", não, é acolher mesmo, é escutar, é estar junto com o paciente. É claro que se o paciente traz, né, algo, ameaçador, algo, é diferente, tá. Então, essa foi só uma pequena introdução para a gente ir lembrando, né, sobre o Winnicott, quem é ele, o que que é importante, quais são os fundamentos. E nunca é demais, lembrem-se disso, nunca é demais ler e estudar o Winnicott. O mesmo caso, porque hoje, se você vai estudar Margaret Little, você vai ter uma interpretação, você vai absorver conteúdos, vai aplicar na sua clínica, mas daqui a alguns anos você vai ter uma outra percepção. É como todo livro, né? E a gente precisa ler e estudar todos os dias para não esquecer, tá bom? Bom, só para a gente, lembrei de uma coisa aqui que eu acho que é importante, tá? A diferença, né? Freud, a gente fala da repetição como um retorno do recalcado, né? Então, a interpretação, ela visa trazer à consciência o que foi reprimido. Em Winnicott, a repetição, ela é como uma reconstrução emocional. A interpretação, ela só funciona se vier após uma experiência de ter sido sustentado, né? Se for aquele caso, né? Chega um borderline na clínica. Como assim? Você vai interpretar o quê? É interpretar, você vai sustentar, tá ali junto. Esse caso, nesse caso, um caso de borderline, precisa do quê? Do contorno, de novo, do contorno. O que que é contorno emocional? É a presença do analista, é o horário, toda semana, aquele mesmo dia, aquele mesmo horário. É você dar início e final na sessão, é o pagamento, é a hora que a pessoa chega, né? É a previsibilidade. Por que que eu estou falando isso? Porque o bebê precisa de previsibilidade. É muito importante para o ser humano. Na fase da integração e da personalização da identidade, do verdadeiro self do indivíduo, isso é fundamental, a previsibilidade, ou seja, ele sabe que a mãe vai chegar, ele sabe que a mãe vai chegar ali, vai dar aquele, né, aquele leitinho, aquele aconchego, aquele carinho, aquele abraço. Então, gente, é mais simples do que a gente pensa. É complexo. Se eu quiser, eu posso deixar bem complicado aqui, mas hoje a nossa ideia é descomplicar, né? É descomplicar e lembrar como é que eu vou interpretar, tá? Como é que é a interpretação em Winnicott, tá bom? Então vamos lá, antes de qualquer interpretação, então a gente precisa garantir a segurança emocional, a continuidade do ser, tá? E um espaço para que o paciente seja o quê? É um espaço para que o paciente seja antes de entender, tá bom?
Vamos lá. Então, Margaret Little. Ela, gente, ela buscou a análise com o Winnicott após algumas experiências de análise terapêuticas, vamos dizer assim, terapêuticas frustradas, tá? E isso ela descreve no livro que eu vou passar para vocês a referência depois. Então, durante as sessões iniciais, a Margaret Little, ela experimentava um terror intenso. Ela permanecia em silêncio, imóvel, e o Winnicott, ele oferecia o que para ela? O holding. Lembra que a gente falou no comecinho? O holding, segurando as mãos, proporcionando segurança para essa senhora e permitindo que ela expressasse as emoções dela, aquelas que não foram simbolizadas, tá? Reprimidas também, mas aquelas que não tiveram o tal do acolhimento do ego emprestado da mãe. A mãe não chegou na hora certa. A mãe não chegou nem antes, assim, a mãe não chegou no, no tempo do bebê. O bebê precisou se adaptar. Cada vez que se adapta à mãe, né? O bebê se adapta à mãe, o falso self aparece. Não houve integração, não foi constituído o verdadeiro self. Esse é um problema, mas, poxa vida, e aí, como é que faz? Então, mas o falso self apareceu para sobreviver, tá bom, então a comida veio só agora, falhou. Faz tempo que eu precisava desse alimento, mas o pediatra falou que a hora era X. Por isso, muito cuidado com tudo que lê, tudo que vê, né? Nem tudo são flores, tá? Então, durante as sessões, tem algo que a gente chama de handling, que é um manejo. O pegar na mão, por exemplo, é um manejo clínico. Um manejo clínico para oferecer o holding. Cada vez que ele pegava na mão dela, porque o Freud não fazia isso, ok, gente? Freud não fazia isso. Era diferente, tá? Essa integração, ela estava ali em construção. Olha, gente, teve um episódio marcante, né, que ela destruiu um vaso, né, ela destruiu um vaso de flores no consultório, né, em que ela estava lá com ele e tal, e ele ficou bravo, ele ficou com raiva, porque era um vaso que ele gostava muito. O que aconteceu, gente, é que ele saiu da sala, né, não falou nada, enfim, tinha vontade, né, com certeza. Mas ele substituiu aquele vaso. Ela quebrou, né? Enfim, ela foi embora, ele arrumou tal, ele colocou um vaso igualzinho àquele. E na semana seguinte, quando ela chega, ou na sessão seguinte, eu não sei, ela vê o vaso lá inteiro, igualzinho, tá? Então, com isso, ele demonstra, né? Ele faz o quê? Ele substitui o vaso, demonstrando que as suas ações podiam ser compreendidas e integradas. É isso, tá? É sobre isso. Sem punição, sem retaliação. Então, essa abordagem, ela permite, né, e permitiu que a Little acessasse e integrasse aqueles aspectos fragmentados do self dela, tá? E aí, o que aconteceu, né? Promovendo uma experiência
de ser mais coesa, mais inteira, mais completa, mais total. Depois eu conto uma história aí, um caso muito legal mesmo, que pode ajudar bastante, mas vamos ver se eu acho que vai dar tempo. E o caso da Ana, tá? É um caso contemporâneo que eu atendi. Então, a Ana, ela chegou né, com um histórico de perdas, rejeições, términos e sofrendo com rompimento recente com um parceiro. O nome dele a gente vai chamar de Ivan, tá? E ela a gente vai chamar de Ana. Então, ela trazia uma ferida de abandono que se reativava, presta atenção, gente, ó, a cada relacionamento, tá? No papel, como analistas, nesse momento, é não interpretar de imediato a repetição, tá? Mas sustentar. Eu poderia interpretar essa repetição, porque ela repetia, era impressionante, né? Nos, nos primeiros meses eu já entendi o que estava acontecendo, mas eu não interpretei, não dá, gente, tem que ir no ritmo do paciente, tá? Então, por exemplo, nosso papel é trazendo para a prática, né? Falar, olha, você não está sozinha nessa dor. É uma fala, eu não estou interpretando, estou junto. Posso falar, vamos juntas, né? Entender o que é que essa história está te mostrando, tá? E aí, só depois que a Ana, né, esteve minimamente acolhida, isso levou um tempo, tá? Com uma relação de confiança estabelecida comigo, né? E o afeto pôde ser, então, sentido e simbolizado, gente, não apenas, né, essa coisa do interpretar, tá? Aí depois é que foi possível interpretar. Então, a interpretação de transferência, vamos lá? Olha só, depois eu vou passar isso para vocês, mas se quiserem anotar, né, fiquem à vontade, tá? Então, olha, será que esse desejo, né, será que esse desejo, Ana, que você sente pelo Ivan, é também um desejo de ser olhada e validada como você sempre quis da sua mãe? Porque eu identifiquei essa falha materna. A mãe dela teve depressão quando ela era pequena, tá? Uma mãe depressiva, com muita ansiedade, enfim. A interpretação histórica agora, tá? Então, eu falei da interpretação de transferência, agora a interpretação histórica. Talvez essa dor de agora esteja tocando algo mais antigo, Ana. Como quando você era criança, quando você precisou se adaptar para não perder o amor da sua mãe. Então, ela teve que se adaptar, ela teve que cuidar da mãe, tá? Ela teve que cuidar da mãe. Ela foi mãe da mãe. Por quê? Porque quem era a fonte de amor para ela era a avó. A avó morreu, ela tinha 5 anos. Essa mãe já era depressiva, ficou pior ainda, né? Pior.
só chorava e ela se lembra dos episódios da morte da avó, e ela se lembra também da mãe, né? É, sempre muito carente, na cama, tomando medicamentos. Então, quando ela estava pronta, né, a interpretação pôde ser ali trazida, né, vindo em forma de metáfora, símbolo, imagem, né? Ou mesmo pode vir num gesto, né, gente? Como o Winnicott fez, aí, que eu acabei de contar, da Margaret Little. Um silêncio potente, um olhar, tá? Então, quando a Ana estava pronta, é que eu entrei com essas, né, metáforas, vamos dizer assim, tá? Então, ela mesma, foi interessante isso não tinha falado. Ela mesma começou a criar as metáforas. Então, parece que eu era demais para ele, e eu fiquei tentando me diminuir, né, para caber, ela falando, com relação àquela dor, né, que ela estava sentindo. E ela chorava muito, doía, eu sentia a dor daquela mulher. Bom, ele dizia, ela falando, né? Ele dizia que gostava de mim, mas não me escolheu. E era com muita dor, gente, que ela falava, tá? Então, a nossa escuta nesse momento pode ser assim, ó. Talvez o que esteja doendo não seja apenas o Ivan, mas a parte que ainda espera ser escolhida, como lá atrás, quando você cuidava da sua mãe e ninguém cuidava de você. Faz sentido isso, gente, para vocês? Está ficando claro, né? Eu vou abrir aqui os microfones, tá? E eu já vou falar do papel do analista. Espera aí. A Joelma, acho que saiu. Acho que, enfim, deixa eu ver aqui. Espera aí. Parece que tem alguma mensagem aqui. Ah, tá. Ah, algumas pessoas avisando que vão assistir a apresentação, que não puderam, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui os microfones. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Está fazendo sentido, gente, isso para vocês? Essa fala, essa interpretação, como que a gente fala, né? Então, eu pensei, sabe, em compartilhar isso eu nunca falei no grupo de estudos, tá? Isso é novo mesmo, é só para quem está aqui, tá? Porque eu tive muita dificuldade, sabe, para chegar nesse lugar de como falar. Então, não é que, ai, sabe, ai, agora André inventou um modo. Não, não é. Mas, assim, pode ser um modelo, uma referência, vamos dizer assim, uma referência, sabe? Porque ajuda, na hora que a gente está lá, sabe, junto com a pessoa, e vem aquela carga, né? Vem uma carga emocional do outro. E às vezes a gente não consegue pensar em tudo. Então eu falei, não, eu vou compartilhar algo muito, assim, é muito meu isso, tá, gente? Tá bom? Mas eu acho que pode sim, pode ajudar bastante lá no dia a dia, essas referências aqui né, de interpretação. Então, só para continuar aqui, né, o papel do analista, então, ser
o lugar onde o paciente, né? Ser o lugar onde o paciente pode ser. Ser quem? Ele mesmo. Mas ele está sendo uma pessoa, né? Nós estamos sendo, porque nós não estamos totalmente prontos. Nunca estaremos. Então, nós vamos acolher sem julgar, escutar, além da fala, esperar a hora certa de interpretar. Em quarto lugar, convidar o paciente a simbolizar a dor e não apenas entendê-la racionalmente, tá bom? E ser continente, né, para aqueles afetos primitivos, tá? A interpretação na clínica de Winnicott não é uma revelação, gente, intelectual. Ela é um convite, né? É um convite para o paciente para ele se reconectar com o que foi perdido, com o que foi silenciado, com aquilo que foi, às vezes, foi fragmentado. Foi fragmentado. Então, não basta interpretar. É preciso, primeiro, vamos lá, segurar, tá junto. Só depois é que a gente vai, né, junto com o paciente, né, buscando o sentido, tá? Então, uma boa interpretação é aquela que o paciente consegue brincar com ela, digerir e apropriar, disse o Winnicott, tá? Então, eu gostaria, né, de perguntar o seguinte: em qual momento do processo a sua escuta está hoje com cada paciente? Vou fazer de novo a pergunta, tá? Em qual momento do processo a sua escuta está hoje com cada paciente? Essa é uma pergunta para você se fazer, para você refletir e para você aplicar. Você está interpretando com pressa? Não precisa me responder, mas é para você pensar, né? Com pressa ou você está sustentando o vazio necessário para cada paciente se encontrar? Que vazio é esse, Andréia? Bom, como é que era com a Ana? Era o vazio dela, gente. Era o quê? Era a dor que ela apresentava. Eu não ia interpretando, mas eu ia trazendo um pouquinho para ela. Então, nós vamos pensar, o Ivan trouxe isso, mas né, enfim, não vou lembrar agora de detalhes, mas o que eu quero dizer é, aos pouquinhos, tá? Aos pouquinhos, eu ia entregando. Então, o que em você, enquanto terapeuta, né, ainda precisa ser segurado para poder sustentar, né? O que você precisa ainda, né? O que precisa ser segurado para você poder sustentar? Porque muitas vezes a gente precisa se segurar. Então, são perguntas para você refletir. Depois eu vou colocar também, tá no resumo que eu vou mandar para vocês, tá? E então, gente, olha só, a gente precisa lembrar que na prática clínica, especialmente nesses casos, né, de sofrimento emocional primitivo, como o da Margaret Little e da Ana, tá? A função principal do analista não é interpretar de imediato, tá? Mas oferecer esse espaço emocional seguro, para que o paciente passe a existir.
E eu tenho tido uma experiência muito positiva que eu vou compartilhar aqui de primeira mão mesmo, tá? Eu tenho feito alguns estudos mais profundos sobre os diálogos internos, tá? E dentro, né, dessa visão de Winnicott, esses diálogos internos, eu coloquei, se não me engano, 3 ou 4 no YouTube. Eu criei lá uma playlist, escutem, porque eu já tive pacientes que tiveram, olha, que tiveram resultado com esses exercícios, tá? Eu não sei se é exercício. Na visão de Winnicott, a gente pode chamar de um objeto transicional, tá? Esses diálogos internos. Às vezes a pessoa está tão fragmentada, machucada, então é uma forma dessa pessoa adulta, mas que ao mesmo tempo tem ali aquela dor, aquela ferida de quando ela era o quê? Criança ou adolescente, ou ela nem se lembra, né, gente? Ela nem se lembra. Então é aquela dor. No caso da Ana, ela é um exemplo, olha, um exemplo lindo, porque ela aprendeu a olhar para ela. O que é isso, gente? É o tal do autoacolhimento. Né? É legal a pessoa falar, então, autoacolhimento, vai passar um creme no corpo e tal. Não, gente, eu não vou falar, tá bom, pode ser. Tem um caso, inclusive, que eu também posso trazer num outro momento, que o caso, a pessoa precisa parar, né, passar um creme no corpo e tal, e sentir o próprio corpo. Mas no caso da Ana, não. Ela né, uma mulher muito vaidosa e tal, e ela fazia já isso. O cuidado fora ela já tinha. Mas e o cuidado dentro? O vazio, né? Aquilo que estava oco. Então, foi um jeito que eu comecei a olhar e para a pessoa aprender a olhar para dentro de si, olhar para a dor. Que dor que é essa? Né? Não é para olhar para o sintoma. O sintoma, ele revela, né? Ele vai revelar para a gente, segundo o Winnicott, né? Isso é por aqui, que eu tinha falado para vocês, né? Que eu ia dar uma lidinha aqui, acho que chegou a hora. Chegou a hora de... Só que eu fechei, gente, acredita? Eu fechei aqui onde eu coloquei. Vamos ver. É um exemplo aqui. Eu já vou achar. Espera aí. Eu já vou achar. Pronto. Fechei o livro. A hora que eu fui mostrar para vocês, eu acabei. Ah, achei. Aqui, né? Já vou ler. Então, no caso da Ana, que eu estava falando, do diálogo interno, então ela tinha aquela dor, aquele buraco. Cada vez que ela falava do Ivan, que ela queria o Ivan, ela chorava, ela pensava no Ivan dia e noite, né? Ela tinha uma relação do quê com ele? De dependência. Ela esperava dele, né, aquilo que ela não teve da mãe. Então era aquele buraco. Então ela aprendeu a olhar para aquela dor dela, para aquele buraco e falar para aquela dor. Olha, eu sei, Andréia, né? Falar meu nome. Eu sei, Andréia, que está doendo, que você se sente sozinha, abandonada, enfim.
Mas agora eu estou aqui com você. Eu estou aqui. Nunca mais você vai se sentir sozinha. Porque era isso. A solidão que essa pessoa sentia, a Ana sentia, era uma solidão insuportável. Era o buraco, era o vazio, tá? Então, esse foi um exemplo. Recentemente teve um outro caso também de uma paciente que já estava já estava, não, está há alguns anos comigo, e ela começou a fazer aí os diálogos. Ela teve um sonho, gente, um sonho que simbolizou a integração, um sonho lindo, que hoje também não vai dar tempo de falar, tá? Porque eu quero abrir aqui para vocês, né? Não sei se vocês querem trazer alguma pergunta, alguma contribuição. Vou dar aí mais uns minutos, uns 5, 10 minutos, né? Que a gente começou um pouquinho depois, tá? Vocês gostariam de falar, perguntar? Não? Não? Os microfones estão abertos. Alguém gostaria de fazer algum comentário, então? Ah, pode falar, Cleonice. Boa tarde. Você falou do tempo, né? Quando o paciente está pronto para a interpretação. E aí eu fiquei pensando aqui, mas eu acredito até que eu já sei a resposta, mas de qualquer maneira eu vou perguntar. E se teria algum sinal, qual seria o sinal, né? Assim, do paciente para que a gente possa interpretar? O que poderia ser, né, o sinal para interpretar. Você falou que no caso da Ana, ela começou ela mesma falar das metáforas e tudo mais. Ela mesma começou a fazer essa interpretação. Então, seria neste momento, até então a gente ficaria muito mais ouvindo, muito mais acolhendo este paciente? Não, a questão, acho que eu não consegui passar o que eu estava pensando, né? Mas, assim, não é só o ouvir ou o escutar, né? É, é, é uma conexão, né? É uma conexão que você precisa ter com o paciente, tá? Então, ele vai falar, o sinal é a própria sessão, né? Porque vamos supor, hoje eu posso, né, observar ali, estou ali com a Ana, percebi, intuir, né, intuição no sentido da percepção aguçada, eu percebi que a Ana está ficando mais aberta. Ela me dá sinais. Quais? Não sei, porque cada ser humano é um, né? Agora, a minha conexão com ela é que me garante isso. É a mesma coisa da mãe suficientemente boa com o bebê. Não existe uma regra. Esse é o ponto, né? Não existe uma regra para essa mãe chegar na hora da necessidade do bebê. Ela intui, ela está ali junto com o bebê. Depois ela precisa se separar, né? Ela vai precisar se separar para quê? Para ela retomar a vida dela, porque houve um abandono, né? Um abandono ali narcísico, e ela precisa retomar o amor próprio e tudo mais, né? Trazer de volta esse ego para ela, e o bebê, como já, né? Se tudo deu certo, ele já está com esse selfie verdadeiro e ele vai, então, né, seguir aí a vidinha dele, vamos supor, né? Falando, né, a grosso modo aqui.
Então, Cleonice, eu acho que não tem, sabe? Não tem uma regra, não tem um sinal. Tudo vai depender de você com o seu paciente. Mas Da ele conexão, da intuição a partir dela, né? porque, né? De repente a gente não sabe, não dá para saber. E a sessão passada, né? É a sessão passada. Você vai precisar ver a sessão hoje, né? Como que está esse paciente, né? Então, é, é, o ambiente emocional é esse, é você estar ali 100%. Né? Então, não sei se eu respondi, mas a ideia é essa, tá, Cleo? Legal, obrigada. Que mais? É isso? Olha, tem na página 86 do livro, tá? De Winnicott, do Adam Phillips. O Winnicott descreve uma garota inteligente de 12 anos que tinha se tornado nervosa na escola e enurética à noite. Ninguém parecia ter percebido que ela estava lutando contra a dor da morte de seu irmão preferido. Acontecimentos haviam se desenrolado de forma tal que ela não havia podido experimentar um pesar intenso, e mesmo assim, esse pesar estava lá, esperando por reconhecimento. Eu a peguei com um inesperado. Você era muito ligada nele, não era? Fala do Winnicott. O que produziu a perda do controle, olha só, gente, e uma enxurrada de lágrimas. Olha a frase que ele falou. Você era muito ligada nele, não era? Só isso. Então, não é falar qualquer coisa, é falar da forma, né? Da forma que caiba ali para aquela pessoa e naquele momento, tá? Então, o resultado disso, o Winnicott está comentando, foi um retorno ao normal na escola e a cessação da enurese à noite. Interessante, né? Então, ele teve uma sensibilidade, Cléo, ali, ele enxergou a dor. E aí, ele fala que eu vou ler mais um pedacinho, gente, eu já estou acabando. O Winnicott não está naturalmente, ao contrário de Klein, em seus primeiros artigos, escrevendo tratamentos psicanalíticos extensos, e nem os pacientes que ele descreve são tão perturbados como eram os dela. Ainda há comparações a ser... Não, aqui não, não é isso aqui, espera um pouquinho só. Eu queria... É aqui. O Adam Phillips falando, olha, na 85. O médico está satisfazendo a necessidade com uma ação apropriada ou uma não ação estudada. Mas esta modesta proposta, que poderia ser vista como o mais brando tipo de quietismo, esconde uma questão penetrante. Qual seria a ansiedade no analista que pode levá-lo a necessitar da interpretação? Ou qual a ansiedade no médico, no analista, que pode fazê-lo desejar fazer algo mais ativo do que escutar? Aí é quando o Winnicott descreve isso que eu, né? Isso que eu li. Então, pessoal, olha, é sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa ter essa humildade, né? Também essa humildade, porque se tem algo que
eu tenho aprendido com o Winnicott, né? É isso, é a humildade, a coragem e a autenticidade. Eu acho que isso traz segurança para você, sabe? Os dias são difíceis, os dias são difíceis. E daqui para frente será mais difícil para a humanidade, emocionalmente eu estou falando, tá, gente? Então, dá, né, para a gente, não sei, eu pelo menos penso assim, não dá para a gente lidar de qualquer jeito, né? Ah, de qualquer jeito, para mim, é o superficial, tá? É o superficial. Agora, será que uma pergunta que me ocorreu agora, será que esse início, né, de encontro, de tratamento sob esse olhar, será que também não é superficial? Não, não é. Porque olha só, esta fala dele não foi superficial, mas foi uma fala, foi dito aquilo que precisava ter sido dito e que ninguém falou. Mas a sensibilidade do analista é fundamental. Vai muito além, né? Vai muito além. Por isso não é superficial, é profundo, porque só num vínculo profundo, né? Num despir do analista, é que a gente consegue realmente trazer essas pequenas intervenções poderosas. Tá bom, gente? Olha, um beijo, viu, no coração de vocês. Um ótimo final de semana. E eu vou preparar aí, então, um materialzinho, mandar para vocês em PDF. E façam depois aí alguma pergunta e me falem, né? Se vocês puderem falar, se vocês gostaram de estar aqui, como é que foi, né? Vocês me contam, tá? Então, um beijo, gente. Tchau, tchau.